Olá pessoal, espero que estejam bem. Já se perguntaram por que Jesus dizia bem-aventurados os pobres em espíritos, não bem-aventurados os ricos em espírito. Mas por que sempre dizia, falava muito de pobre, rico, parece que tinha problema com os ricos. Mas não é isso. Vamos lá entender. Nós temos dois tipos de pobreza. Temos a pobreza material e a pobreza em espírito. São coisas totalmente diferentes. Mas só que nós se baseamos mais na pobreza material, onde o ser humano mais se importa. Material. Olha, nós temos em consideração que frequentemente no Antigo Testamento as pessoas pobres, né, são aquelas pessoas que eram desfavorecidas e que por essa condição, por não terem nada, eles desenvolviam uma certa dependência profunda a Deus. Como nós dizemos, o pobre tem muita esperança. Então eles confiavam os seus próprios recursos ou poder a Deus. Agora a pobreza em espírito, o que isso quer dizer? Antes, porém, vocês lembram o que é? Sabem o que é um mendigo? O mendigo geralmente é aquela pessoa que não tem nada, está mal, vive na rua, nem sabe o que vai comer, não sabe o que ele vai vestir, tudo. Ele nem sabe o que vai acontecer no dia de hoje nem de amanhã, porque está mesmo mal. É alguém que está mal, então tem uma total dependência dos outros. O que esse exemplo tem a ver? O que acontece? Quando falamos em pobre de espírito, devemos associar assim. Devemos ser dependentes dele, de Deus. Olha, mesmo as nossas riquezas que nós temos não nos pertencem. O conhecimento que nós temos não nos pertence. A justiça própria, isso que nós temos de julgar os outros, também não nos pertence. Isso não depende de nós, não somos juiz de ninguém. Os talentos que muitos têm de cantar e entre outros também não nos pertence. O status social que tu se achas que és o todo-poderoso também não nos pertence. Os bens materiais também não nos pertencem. Todos esses requisitos que nós temos, nada justifica a Deus que nós somos mais importantes que o outro, não. Então isso chama-se uma dependência de Deus, porque tudo depende dele. E depois vem a questão também da humildade. Reconhecer a própria insuficiência, a incapacidade espiritual e admitir que não temos méritos próprios para alcançar a salvação ou a aprovação de Deus. É saber que precisamos desesperadamente da graça, porque todo mundo é salvo pela graça de Deus. Simplesmente é assim que funciona. E acho que vocês lembram também daquela passagem bíblica. Não, podemos pular essa parte. O vazio para preencher. Devemos ser vazios. Vazios, esquecer o nosso orgulho, autossuficiência para Deus. Ser preenchido pela presença de Deus. E também por outra. Agora, por que os ricos em espírito? Jesus fala rico em espírito. Por que não fala rico em espírito? O que acontece com o rico? Vocês lembram daquela passagem aí já gravamos também um vídeo sobre isso em Mateus 19, 16, 25. Que fala sobre aquele jovem rico materialmente. Devemos entender isso, materialmente, que parecia também rico em espírito. Pois ele acreditava que por ter cumprido todos os mandamentos, ainda assim sentia-se algo. Se ele se sentia que faltava alguma coisa, então foi ter com Jesus. O que ele precisava fazer para o reino de Deus? Jesus disse para ele ir vender todos os seus bens. Ele foi e não voltou mais. Nesse caso, o indivíduo perdeu a casola dele. Casola grande. Nesse tempo, você larga tudo. Largaste aquilo é diretamente a Deus, mas ele foi. Então, ele não conseguiu se esvaziar, de se desapegar dos seus bens. Isso fala, bens materiais. Essa dependência, esse apego aos bens. Ele era muito rico, então não conseguiu. Ficou assim e perdeu a oportunidade. Isso que Jesus fala. Por isso que ele não vem especificar bem-aventurados ricos, rico de espírito, mas sim diz os pobres pela humildade, a dependência de Deus, a consciência, a necessidade, o vazio
que devemos ter para ser preenchido com a graça de Deus. Então, essa é a minha interpretação. Não sei se o que vocês acharam, ou se tiver mais alguma coisa, podem comentar aí e vamos lá crescer. Então, ficou a dica.